Você traçou uma meta, você orou, você acreditou que Deus tinha um plano para você, mas a ansiedade chegou e de repente você não consegue mais enxergar nada com clareza. Você não perdeu só a paz, você perdeu a visão. E talvez o nome disso não seja falta de fé, talvez o nome disso seja outra coisa, cegueira da ansiedade. Hoje eu vou te mostrar porque isso acontece no seu corpo, como a Bíblia já mostrou esse padrão em pessoas reais e como começar a recuperar a sua visão em 7 dias. Porque a ansiedade faz uma coisa muito específica com o cérebro e quando você entende isso, tudo muda. Talvez você conheça essa sensação, você sabe que precisa continuar, sabe que não pode desistir, sabe que Deus já falou com você em outros momentos, mas quando a ansiedade aperta, parece que o futuro encolhe. Você não consegue planejar a semana com paz, não consegue imaginar, não consegue lembrar da esperança com a mesma força. E aí, muita gente interpreta isso do jeito errado. Pensa assim: eu sou fraco espiritualmente, minha fé diminuiu, tem alguma coisa errada comigo. Mas nem sempre é falta de fé. Muitas vezes é o corpo em estado de ameaça e quando o corpo entra em sobrevivência, a visão diminui. Você não precisa se consertar, você precisa se conduzir. Agora deixa eu te mostrar o que a ansiedade faz biologicamente com a sua visão. E aqui está a virada central desse vídeo. A ansiedade, ela estreita a visão. Quando você vive sob estresse constante, seu corpo ele libera cortisol com frequência. E o cortisol crônico faz o seu cérebro priorizar sobrevivência, não o horizonte. Em outras palavras, ele reduz o acesso à parte do cérebro que te ajuda a planejar, organizar, ponderar, imaginar caminhos e sustentar as perspectivas. Você entra em foco de túnel. E o que é o foco de túnel? É quando você para de enxergar possibilidades e só enxerga ameaças. Você não vê solução, você só vê urgência, você não vê promessa, você só vê pressão. É por isso que em períodos de ansiedade a pessoa não sente apenas medo, ela sente uma espécie de neblina interior, como se o amanhã tivesse sido apagado. Então entende isso aqui com clareza. Você não perdeu necessariamente o propósito, você perdeu o acesso emocional e fisiológico à visão dele. Mas é aqui que a Bíblia fica absurda de atual, porque vários personagens viveram exatamente esse estreitamento de visão. Marta representa a ansiedade do cotidiano. Ela estava tão ocupada com o que precisava fazer que perdeu a percepção do que mais importava naquele momento. Jesus estava na casa dela e ela só conseguia enxergar a sobrecarga. Quantas vezes a ansiedade faz isso com a gente? Você está tão ocupado tentando dar conta que fica cego para a presença de Deus no meio do processo. A ansiedade muitas vezes não afasta você só da paz, afasta você da percepção. Vem aqui para a história de Elias. Elias ele mostra uma camada ainda mais profunda. Ele vive uma grande vitória. Depois disso, ele entra em colapso. Medo, exaustão, desejo de fugir, incapacidade de sustentar a própria coragem. Isso é muito humano. Tem gente que acha que vai quebrar só antes da vitória. Não. Muita gente quebra depois da luta, depois da entrega, depois de ter sido forte por tempo demais. E o que é que Deus faz com Elias? Ele não começa com bronca, ele começa com cuidado. Sono, alimento, silêncio, presença. Isso é muito forte. Porque mostra que às vezes a primeira resposta de Deus para uma mente ansiosa não é uma explicação, é regulação. Sem sistema, há esforço. Com o sistema, há fluidez. E Deus, com Elias, começa pelo sistema. Agora presta atenção na história de Abraão. Abraão ele representa a restauração da visão. Ele olhava para a própria limitação, para o tempo, para o corpo, para a impossibilidade. E Deus fez algo muito simbólico. Ele manda que ele levante os olhos. Isso não é negação da realidade, é recalibração do foco. A ansiedade fixa você no limite e Deus recalibra o seu olhar para a promessa. Percebe a diferença? A ansiedade diz assim, olha o tamanho do problema. E Deus diz, levanta os olhos, meu filho. Vencer a ansiedade não é correr mais, é aprender a enxergar de novo. Mas como é que isso sai da inspiração e vira prática de verdade? É aqui que entra o SRH. Se a ansiedade ela estreita a nossa visão, então a saída não é se cobrar mais. A saída é criar um caminho para recuperar clareza. E aqui entra o SRH. Sistema, rotina e hábito.
Sistema é o ambiente que sustenta, rotina é o ritmo que repete, hábito é o que começa a acontecer com menos esforço. Rotina é justamente o corpo visível do hábito. Então, a gente vai transformar isso em um desafio de 7 dias. Primeiro, você vai organizar um pequeno espaço de visão. Pode ser um caderno, uma bíblia, uma caneta e 5 minutos de silêncio, sem celular, sem excesso de estímulo, sem entrar no dia atropelado. Você está dizendo ao seu cérebro, agora eu não vou reagir, agora eu vou perceber. Aí durante 7 dias você vai fazer isso de manhã e à noite. De manhã 5 minutos, você vai escrever 3 coisas que estão embaçando a sua visão hoje. E ao lado você vai escrever uma promessa bíblica específica para cada uma delas. Por exemplo, você está com ansiedade com o dinheiro? Vai lá para Filipenses 4, 6 e 7. Tá com medo do futuro? Jeremias 29:11. Tá com sensação de insuficiência? Salmos 139:14. Não use o texto bíblico como enfeite, use ele como recalibração do seu foco. Aí de noite você vai tirar 10 minutos. Você vai ficar em silêncio intencional diante de Deus e vai fazer uma pergunta simples. O que Deus queria me mostrar hoje, mas a ansiedade tentou esconder? Ou então você vai conversar com Deus. Deus, o que é que o Senhor queria me mostrar hoje, mas a ansiedade tentou esconder? O hábito que a gente está construindo aqui não é só escrever, não é só ficar em silêncio. É treinar a sua mente a sair do modo ameaça e voltar para o modo percepção. Se você conseguir, você vai adicionar um bônus fisiológico, uma caminhada curta, um alongamento, uma respiração profunda, porque o corpo e o espírito não estão competindo, eles estão conversando. Elias precisou dormir, precisou comer, precisou parar. Tem horas em que o mais espiritual que você pode fazer é ajudar o seu corpo a sair do modo de sobrevivência. Fé sem ritmo vira intenção, ritmo vira vida. E deixa eu falar uma coisa importante. Ao final desses 7 dias, o que muda primeiro não é o mundo ao seu redor, é o jeito como você volta a enxergá-lo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não é que você não ame a Deus, não é que você tenha desistido dos seus sonhos, não é que o seu chamado desapareceu, é que a ansiedade cansou o seu sistema e estreitou a sua visão. E quando isso acontece, a pessoa começa a duvidar até do que antes era convicção. Por isso esse vídeo não é um convite para você se culpar, é um convite para você ter clareza. Você não está fracassando por sentir neblina. Você só precisa aprender a recalibrar o seu foco com verdade, presença e constância. Então guarda isso, a ansiedade não é só uma emoção intensa, ela pode virar uma lente distorcida, ela estreita a visão, reduz o horizonte, faz você confundir sobrevivência com realidade, mas isso pode ser recalibrado com a palavra de Deus, com presença, com sua fisiologia respeitada, com ritmo, porque você não precisa se consertar, você precisa se conduzir. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui. Qual promessa a ansiedade está tentando te fazer esquecer? E se você topa o desafio, comenta também. Eu vou recalibrar minha visão. Compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo nessa névoa. E se você quiser, no próximo vídeo eu posso transformar esse tema em um episódio complementar. Como sair do foco do túnel, 3 práticas para acalmar o corpo e voltar a enxergar com clareza. Só diz para mim no comentário se você quer o próximo episódio, falando exatamente sobre como sair dessa névoa e como sair do foco de túnel. Tchau, tchau e nos vemos por aí em breve.